Código Civil. Vamos saber agora o que fazer em casos em que a partilha de bens ela não ocorre porque esses bens estão em nome de terceiros. Por isso, nós convidamos a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer falar com você nessa segunda-feira. Doutora Ana Brocanello, antes de mais nada, vamos explicar para o nosso ouvinte, então, o que é essa partilha de bens? A partilha de bens é a divisão do patrimônio, né, que aquele casal adquiriu ao longo daquele casamento, daquela união estável, e ela decorre, na realidade, pelo regime de bens. Então, se você foi casado na comunhão universal de bens ou na comunhão parcial de bens, é necessário que aquele patrimônio adquirido a título oneroso, o que é isso? Aquele onde o casal pagou por aqueles bens, é preciso fazer a divisão, a meação daqueles bens, e para isso nós damos o nome de partilha. Nesse caso, nessa partilha, então, vamos detalhá-la um pouco mais. Tudo depende do regime do casamento. E, né, a partir desse momento, o que vai ser relacionado nessa partilha? É tudo que é comprado mesmo? Sim, tudo que for comprado, né, Sérgio? Então, por exemplo, uma das grandes dúvidas na questão de partilha, eu tenho bens que vieram de família, eu tenho bens anteriores àquela união, àquele casamento, esses bens eu vou ter que dividir com o meu cônjuge, com o meu companheiro? Não, não é necessário. Ou aquilo que vem de herança, aquilo que você já tinha antes daquela relação, esses bens são considerados o que nós chamamos de bens particulares. No caso da comunhão parcial de bens, eles serão reservados a você. Então, no caso da comunhão universal, que é aquela onde se divide tudo, 100%, aí sim entraria bens de herança, bens particulares. Mas a grande maioria hoje é casada na comunhão parcial de bens, que é o regime geral do nosso país. Quando você vai lá no cartório resolver casar, declarar aquela sua situação também dentro de uma união estável, você casa no regime geral. Se você não faz um pacto, se você não faz um termo definindo um regime diferente do geral, você está na comunhão parcial. Então, tudo aquilo que vocês trabalharam, compraram ao longo do casamento, não importa se é um bem imóvel, que seja uma casa, um apartamento, um terreno, uma casa na praia, não importa, vocês vão ter que dividir. Um carro também, joias, né, que são bens de valores, aplicação, isso tudo entra nesta partilha de bens. Então, são apenas reservados aqueles que vierem de herança ou, no caso, que você já tinha antes daquela relação. Doutora Ana Brocanello, nessa questão, então, da partilha de bens, que começam as disputas, as questões quando chega a um divórcio ou até o falecimento de um dos cônjuges. Quais as principais dúvidas que surgem nesta hora? Então, a grande questão, né, Sérgio, da partilha na disputa é que, assim, se você está casado no regime geral, não tem muito de onde fugir. O bem foi adquirido, é uma conta simples, é uma matemática simples que a gente fala. Que ano que casou? Vou dar um exemplo. Em 2000, no ano 2000, eu fui lá contrair matrimônio. Tudo que e estou me divorciando exatamente agora, em 2022, 22 anos depois. Tudo que foi comprado, tudo que foi adquirido ao longo, né, e que faz parte do patrimônio neste momento que eu estou me divorciando, ao longo desses 22 anos vão ser partilhados. Então, não tem muito como fugir da partilha se existem bens, mesmo que... Aí, muita gente me pergunta, Ana, mas o bem está só matriculado no meu nome, eu comprei este imóvel no meu nome, eu paguei com o meu salário, ele está escriturado só no meu nome, eu tenho que dividir, isso é um bem particular, fui eu que fiz o esforço. A nossa legislação, o Código Civil é claro, não importa se estiver escriturado no nome de um ou de outro, não importa que foi só um que trabalhou durante aquele tempo, será partilhado igualmente entre ambos os cônjuges. Nesse caso que nós vemos é sempre essa dúvida, né? Afinal, o imóvel está no meu nome, eu que paguei, quando eu me casei, depois... Então, vamos à cronologia dos fatos, então. Essa dúvida principalmente surge para as coisas, os bens adquiridos depois do casamento. Se esse bem, ele começou a ser pago antes do casamento e houve a separação, mesmo assim, há disputa sobre esse direito, porque subsentende que houve ajuda do cônjuge. Então, no caso, né, que são os bens financiados, esses
opção 1 que a gente tem uma divisão um pouquinho diferente. Quando a gente tem bens financiados, o que ocorre? Eu fui lá, dei entrada de 200 mil num apartamento, paguei 5 anos mais 100 mil e ainda faltam 300 mil para pagar, que eu paguei ao longo desses 22 anos, como no exemplo anterior. O que ocorre? Esses 300 mil pagos após o casamento, sim, esses eu terei que dividir. Eu faço uma reserva dos valores pagos anteriormente ao casamento, né, no financiamento, então aquela entrada, aquele bem, aquelas prestações pagas antes, mas o que foi pago após aquele casamento ainda assim será dividido, mesmo que o financiamento esteja só no nome de um, começou a pagar antes do casamento, o que vem depois, tudo que vem depois, a título oneroso, eu tive que pagar, eu tive que desembolsar, tirar do meu bolso aquele valor para pagar após o casamento, este vai ser meado, este vai ser partilhado, que nós chamamos. E para comprovar esta meação que a pessoa ajudou a pagar, doutora Ana Brucanello, como é feito isso? Não é necessário? Eu não preciso da comprovação, Sérgio, da ajuda no pagamento. O que me dá o direito é simplesmente estar casada sob a comunhão parcial de bens. Eu não preciso comprovar que eu trabalhei e ajudei a pagar a prestação, ok? Então, e há que separar, né? Eu não tenho que comprovar a ajuda. Bastando estar casada, isto já me dá o direito à partilha de bens, pelo regime, né, geral que nós chamamos que a partilha é a comunhão parcial de bens. Então, eu não preciso fazer essa comprovação. Uma vez que eu estou casada, eu já tenho o direito de partilhar aquele bem, aquelas prestações. Doutora Ana Brucanello, temos essa situação então dos bens adquiridos, mesmo com financiamento antes do casamento, depois isso foi pago, subsintende entre as partes, mas e a questão principal que é o tema de hoje, bens em nome de terceiros. Há muitos casais, um cônjuge que começa a fazer essa prática, ele vai adquirindo os bens e passando isso para o nome de outras pessoas, faz o financiamento de um carro e deixa no nome de um irmão, de uma irmã ou de um parente distante, só para não entrar nesta divisão de bens? Sim, há muitos casos que ocorrem isso, né? Principalmente alguns casos quando existe empresa familiar, né? Então que há uma confusão do patrimônio feito de herança com o patrimônio daquela pessoa após o casamento. Então, o que acontece? Começa ali, a pessoa vai desvirtuando o patrimônio através de depósitos, ou então recebe um valor, não faz passar na sua conta, ou às vezes até passa às vezes para o nome da mãe, de um irmão, para quê? Para que justamente faz o financiamento no nome do irmão e paga aquele carnê todos os meses, tem a saída. Então, o que tem que ser feito, né? Você precisa saber, ter uma noção mínima, né, entre o casal, haver uma conversa, um diálogo, para entender quais são as contas da casa, o que cada um ganha, como que vai ser essa contribuição, porque hoje em dia a gente tem que separar, né, Sérgio, o que são bens, o que é seu regime de bens, contas e tudo do que é amor, né? Isso, uma coisa não está atrelada à outra, tanto que hoje muitos casais fazem pacto antinupcial para casar no regime da separação total. Então, para que justamente se evite esse tipo de fraude de, vou comprar então um terreno na casa em nome da minha mãe, eu vou lá, coloco, para quê? Para que justamente se ocorrer uma separação, eu não tenha que partilhar. Contudo, isto, se você sabendo, né, que a pessoa tem uma renda, tem um padrão de vida, vocês vivem dentro, às vezes a casa que vocês vão morar está em nome da sogra, mas foi comprada, depois vocês têm que começar a entender se esse sogro e essa sogra realmente possuem renda suficiente para ter aquele patrimônio. Muitas vezes aquele sogro, aquela sogra ganha um salário mínimo de benefício, às vezes do INSS, né, de aposentadoria, e compra uma casa à vista de 400 mil, do qual usufrui aquele filho, né, que é justamente para não partilhar. O que tem que ser feito? Entrar com um processo litigioso de partilha de bens e demonstrar, tentar trazer, né, através de algum tipo de documentação, através de algum tipo de situação inicial para o juiz de que aquela partilha não está correta, que os bens não estão no nome daquele cônjuge justamente por uma fraude à partilha, e pedir que ele oficie não só as contas daquele ex-cônjuge, daquele ex-companheiro, para que você tenha, né, um acesso para saber, para
para que você também possa fazer um levantamento de onde ocorreu essa transferência, às vezes, para a conta desse sogro ou dessa sogra, para que pudesse ter ali a origem daquela renda e a compra daquele imóvel e a matrícula dali. Então, uma vez que você consegue fazer a demonstração desse ciclo, né, errado de uma fraude realmente à partilha, você consegue revertê-la. As pessoas acabam utilizando também as empresas, as PJs, para colocar esses bens em nome da empresa, para não ficar no nome dela nessa divisão? Sim, usa-se muito, né? Há uma diferença, o que todo mundo tem que entender, né, de um planejamento sucessório de bens feitos de uma empresa familiar, né, que foi constituída realmente antes daquele casamento, por exemplo, daquele filho ou daquela filha, né, foi constituída. Então, ali existe um planejamento com bens, com tudo. Agora, começar, né, ao longo do casamento, sempre aquele seu cônjuge é sócio daquela empresa e todo o patrimônio é comprado no nome da empresa, justamente para se evitar, né, acréscimo no patrimônio, justamente no patrimônio particular dele, justamente para evitar partilha, é considerado fraude também. Então, tem que ter ali uma boa investigação, uma boa situação para você, né, indícios daquela situação para você conseguir demonstrar para o juiz que isso é uma espécie de fraude e fazer o recebimento do que lhe é de direito. Fazer esse rastreio dos bens da pessoa é algo muito complicado, doutora Ana Brucanel? Então, existe a possibilidade de ser feita uma pré-busca, né, através do CPF da pessoa nos cartórios de imóveis para descobrir qual é o patrimônio, né, mas a grande maioria a gente só consegue fazer o rastreio do patrimônio através de ações judiciais. Por quê? Porque a gente depende de ofício de imposto de renda, a gente depende de ofícios para bancos, de ofícios para os cartórios. Então, aquela pesquisa mais aprofundada, a gente só vai conseguir através mesmo da quebra desse sigilo todo, através de um juiz. Então, para isso que eu falo, a gente muitas vezes é obrigado a entrar com uma ação litigiosa de partilha, justamente para demonstrar para o juiz, olha, eu sei que existe tais bens, tais situações de fraude a essa partilha e eu preciso da sua ajuda na busca disso por um período até mais longo do que o último ano, né? Porque muitas vezes essa fraude perpetua por anos, não acontece no último ano antes do divórcio, né? Ela ocorre um pouco antes. Então a gente precisa aí desse juiz para pedir fazer essa fase probatória toda, pedir essas provas que somente ele, através de ofícios oficiais mesmo, né, conseguem fazer esses pedidos. Doutora Ana Brucanello, temos uma situação, um exemplo, né? Uma situação em que um dos cônjuges tinha um processo trabalhista e neste meio do divórcio, por exemplo, teve uma sentença favorável a esta pessoa, ela recebeu um valor. Esses valores de decisões judiciais de processos trabalhistas entram também nessa partilha ou não? Hoje a gente já tem decisões do STJ definindo que se a força daquele processo, né, a força de trabalho feita ao longo do casamento e que ele teve, né, culminou numa ação trabalhista, e mesmo que a sentença ocorra dessa ação trabalhista ocorra após o divórcio, aquele cônjuge vai ter direito à meação, sim, daquelas verbas recebidas. Assim como do FGTS e da Previdência Privada também. É porque antes argumentava que aquilo era fruto do suor daquela pessoa e não do casal em si, né, doutora Ana Brucanello? Então, é a mesma regra para o FGTS, né? Mas é considerado hoje, entra para meação, o FGTS do período em que estiveram casados. Então, vamos voltar. A pessoa casou lá em 2020, mas ela já tem 10 anos de FGTS, em 2020 não, desculpa, em 2000. Ela tem 10 anos de FGTS em relação ao período anterior do casamento. E aí ela tem mais 20 anos aí de FGTS, está na véspera da aposentadoria, 20 anos de FGTS em relação ao período do casamento. Os 10 primeiros vão ser reservados exclusivamente àquele que tem a conta do FGTS, e os 20 anos do período em que esteve casado, esses sim serão partilhados. Isso já é decisão unânime, jurisprudência, quase súmula já do nosso STJ a respeito da divisão, assim como a previdência privada feita para bancos, né, feita, por exemplo, numa instituição bancária que é aberta, que qualquer pessoa teria acesso, essa também será partilhada. É por isso que casamento é coisa séria, né, doutora Ana Brucanello? Não é
casamento. O que é muito sério e que precisa ser pensado antes, Sérgio, é o seu regime de bens. Se você não quer partilhar, se você entende que cada um tem que ter o patrimônio de acordo com com o seu esforço do seu trabalho, se você tem patrimônio anterior, muitas vezes feitos realmente de família, o ideal é que você procure um advogado especializado em direito de família, faça um pacto, defina, entenda quais são os regimes, defina, né, de bens, defina aquele que melhor encaixa na sua situação. Pode ser feito hoje um regime misto, pode ser feito reserva, né, de patrimônio, tem tantas outras alternativas. Você pode também, ao longo do casamento, mudar o seu regime hoje é permitido mudar o seu regime de casamento definido anteriormente. Então procure alguém especialista, entenda, é mais bonito, é mais leal, é menos problemático no final, né? Você ter uma partilha justa, uma partilha feita da maneira correta, porque o pacto antinupcial, ou porque a documentação, ou porque o regime de bens escolhidos foi um diverso e você está consciente daquilo. Muito bem, doutora Ana Brucanello. E mais dúvidas que surgem nesse momento da partilha? Qual é a principal que chega aí no seu escritório, as pessoas perguntando sobre partilha de bens? O que deixa a pessoa mais inconformada quando a senhora fala, você não tem direito a isso? Normalmente, né, é quando a pessoa pegou o próprio patrimônio particular. Então essa é uma situação muito... Eu tinha um imóvel, né? Eu tinha meu apartamento de solteiro, que a gente chama, né? Eu comprei aquele primeiro imóvel, eu vendi e comprei um apartamento maior já casado. Porém, eu não fiz a subrrogação, eu não declarei que a entrada daquele imóvel, vendi aquele imóvel por 200 mil, dei entrada num apartamento maior com 200, eu não declarei no imposto de renda, eu não declarei naquela matrícula, naquela escritura de compra e venda, da onde veio a origem daquele dinheiro. Acabei perdendo o que nós chamamos de subrogação, que é a origem daquele dinheiro, e a reserva de ser feito uma divisão depois, não igualitária, porque você teria direito àquela parte que você colocou a mais do bem anterior, né? Então, se você não fez isso, você não procurou saber, acaba perdendo, e aí fica inconformado. Olha, eu tinha um apartamento anterior, eu tinha um bem anterior, e acabou indo no bolo na partilha. Realmente, se você não faz as coisas declaradas, não tem tudo muito certinho, muito preto no branco, dificilmente você terá como se socorrer ali da justiça até para te proteger nessa situação. Doutora Ana Brucanello, falamos dessa situação do fundo de garantia, também da ação trabalhista. Se a pessoa quiser, no pacto antinupcial, pode colocar isso como fora da partilha de bens ou não? Vai ter que fazer dentro de um regime misto, né? Essa questão de que a força do trabalho. Existe uma situação, né, Sérgio, que a gente precisa entender que não existe pacto. A gente não consegue fazer um pacto quando o regime, eu quero casar no regime da comunhão parcial de bens, mas eu quero deixar algumas situações fora, né? Então isso não é um pacto, isso vai ter que ser feito uma declaração, seria um pré-acordo de, em caso de divórcio, tais e tais situações não estariam inclusas na partilha de bens, entre elas FGTS, entre elas uma previdência privada, então ela estaria fora. Então o que teria que ser feito, se você quer casar no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime geral, não caberá um pacto, mas caberá uma declaração entre as partes definindo algumas outras regras entre vocês em caso de divórcio. Muito bem, doutora Ana Brucanello. Aí uma última pergunta. A pessoa está ali, está sentindo que está acontecendo esse tipo de manobra, bens passados para terceiros. A pessoa consegue judicialmente impedir isso? Qual o conselho que a senhora dá para uma pessoa que está percebendo esse movimento e, quem sabe, lá na frente vai ocorrer um divórcio? Qual o conselho que a senhora deixa? Numa das grandes situações que a gente tem é que o casal tem, às vezes, um patrimônio grande e vai vendendo, né? Ao longo desse tempo, vai vendendo, justifica-se que o dinheiro está ali para pagar as despesas daquele casal e, na realidade, o que está fazendo? Tirando o patrimônio em nome de um e aquele dinheiro sendo jogado, por exemplo, na conta de terceiros, né? Então, o que se tem que se fazer é pedir um arrolamento de bens ao juiz, que é um tipo de ação, onde você faria ali uma declaração de demonstração de quais bens existem naquele momento, para depois você, numa futura partilha de bens, você ter ali o rol e ele não poder se livrar. Lembrando sempre que, Sérgio, para comprar
imóvel, para comprar bens, a gente não precisa da assinatura do cônjuge, ok? Mas a partir do momento que eu tenho como regime, estou casado, tenho, né, um casamento declarado ali, através de uma certidão, não importa o regime de bens, eu preciso da assinatura para venda. Então, se você começa a ver que esse patrimônio está se esvaziando, que você toda hora está ali assinando escrituras de compra e venda de imóveis de transação, começa a observar se realmente é um momento difícil. Muitas vezes aconteceu isso em épocas de crise, né, de que muitas pessoas se livraram do patrimônio, acabam tendo que vender, né, se desfazer daquele patrimônio para realmente, né, tentar sobreviver, manter aquele negócio da família, se isso é uma situação pontual ou se venha ocorrendo justamente para desvirtuar esse patrimônio e não ser feita a partilha. Sabendo disso, procure um advogado que ele vai te orientar melhor a respeito do que vocês podem, em conjunto, fazer ali para proteger o seu patrimônio e a sua ameaça. Muito bem, falamos sobre partilha de bens, falamos sobre as questões que envolvem bens passados para terceiros, com a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello, que também está no Instagram. Doutora Ana, muito obrigado por estar conosco. E qual é o seu Instagram para outros conteúdos? @DRA de doutora.ana.brocanello. Conteúdo toda semana, lives, nossos canais também, estamos também no YouTube, temos página no Insta, Face, website, então todo mundo encontra ali muitas informações, muito conteúdo ali para tirar as dúvidas. E de graça. Um abraço, doutora Ana, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada pelo convite, Sérgio, permaneço sempre à disposição.